Fala pessoal, tudo bom? Professor Danilo, vamos começar então a nossa aula de física, conforme havia prometido para vocês. Vou disponibilizar esse conteúdo gravado, tá? A gente vai encerrar a parte de cinemática vetorial, começando a discutir o caso das composições de movimento, agora nessa aula, tá? E estou estreando minha lousa, maravilhosa, estou super feliz com ela, aqui no meu quarto. Tô me sentindo youtuber, né? Esperava que isso acontecesse no quarto do lado aqui da Cecília, mas pelo visto foi aqui primeiro. Bom, então o que a gente vai fazer? A gente já vem estudando composição de movimentos nas outras aulas, com movimentos circulares. Nas aulas retrasadas a gente trabalhou os movimentos balísticos, né? Lançamentos. E agora a gente vai estudar alguns casos mais especiais, assim, alguns casos mais pontuais. Eu separei, vocês devem ter visto no material, eu separei alguns casos em exercícios, onde a gente vai tentar fazer uma modelagem, vamos criar uma forma de raciocínio, e aí depois a gente vai aplicar isso em outras situações, o probleminha da chuva, os probleminhas do barco, o problema da esteira, do ônibus, tem uma série de questõezinhas que basicamente tratam de movimentos associados, né? Quando a gente fala em composição de movimento, estou falando de movimentos associados. Então, no caso do barquinho, vamos começar a discutir o primeiro caso. O caso do barquinho ele funciona assim, gente. Eu tenho um rio, tá? Aqui são duas margens, aqui uma margem, aqui é outra margem. Eu tenho uma correnteza, que na filmagem está indo da esquerda para a direita, tá? Então vocês estão observando aqui a correnteza. E essa correnteza, ela tem uma velocidade. Tá? Ela é uma velocidade, um vetor que eu posso representá-la por um vetor horizontal apontando da esquerda para a direita. O barquinho tem um motor e esse barquinho ele pode direcionar o motor de tal maneira que ele pode percorrer o percurso de uma margem a outra, ele pode fazer isso aqui, ele pode fazer isso aqui, porque ele também tem uma velocidade. Essa velocidade eu vou representar de maneira geral assim, ó, tá? Eu vou chamar essa velocidade de velocidade relativa, tá? Por que eu vou chamar ela de velocidade relativa? Porque ela é relativa entre quem? Ela é em relação às águas. Quer dizer, em relação às águas do rio, essa velocidade ela pode ser impressa. Ela pode variar em módulo, ela pode variar em direção e sentido, porque ela pode fazer isso aqui, ó, ela pode inclinar, o barquinho pode fazer assim e acompanhar a correnteza, o barquinho pode fazer assim e contra a correnteza, enfim, tá? Beleza? Só que daí qual que é a história então? Se o barquinho está dentro do rio, não importa qual seja o movimento que ele vai fazer, a partir do momento que ele desencadeia o movimento, ele passa a sofrer ação simultânea de duas velocidades. A própria velocidade relativa e a velocidade de arrastamento, a velocidade da correnteza. Então eu vou introduzir neste barquinho uma outra componente de velocidade. Tá? Ó, eu vou chamar de V de arrastamento. Tranquilo? E aí, qual é a brincadeira do exercício? E o observador? Tá? Eu tenho no solo, um observador em repouso. Eu quero saber qual é a velocidade que o observador vai enxergar. O observador, ele é uma fonte em repouso. Está em repouso. Tá? Em relação ao solo. Então, esse observador estando em repouso, ele vai enxergar uma velocidade do barco, como uma resultante. Beleza? E aí os problemas eles vão basicamente girar em torno dessa situação. Ele vai pedir para você calcular a velocidade resultante, ou muitas vezes ele te dá a velocidade resultante e pede para que você calcule uma das duas, pede para você calcular a velocidade da correnteza, tá?
Enfim, tem uma série de situações que depois a gente vai pegar e fazer os tratamentos individuais. Agora vamos pensar um pouquinho. Essa velocidade resultante ela é um vetor. Então ela tem módulo, ela tem direção e ela tem sentido. Como é que a gente vai determinar cada uma das situações? É uma aula de vetor, gente. Quer dizer, eu volto ali na unidade 3, onde a gente trabalhou como calcular módulo de vetor soma, como desenhar. E aí é que a coisa começa a ficar interessante, por quê? Porque o módulo do vetor, de uma certa forma, depende da direção e do sentido. Por quê? Porque a partir do momento que você tem uma direção e o sentido dos dois vetores acessórios, eles formam um ângulo entre si, que eu vou chamar de θ. E aí a direção e o sentido dele vai depender justamente desse ângulo. Então, ó, dependem de θ. Tá? A direção e o sentido do vetor resultante vão depender do θ. Por quê? Esse θ pode ser maior, menor, pode ser um ângulo de agudo, um ângulo obtuso, enfim. De qualquer maneira, a gente vai obter o vetor fazendo a regra do paralelogramo, certo? Então eu traço uma paralela ao vetor arrastamento, eu traço uma paralela em relação ao vetor relativo, e aí eu traço a diagonal maior. Uma vez que eu traço a diagonal maior, eu tenho a velocidade resultante. Ok? Bom, como a gente vai fazer alguns problemas de casos específicos, antes de fazer esses problemas, vamos tentar prever o que pode acontecer aqui. Então, o lance todo vai girar em torno do θ. Eu tenho alguns θs especiais. θ 0 graus, 90, 180 e θ para menor percurso entre margens. Beleza? Então, para cada situação dessa, a gente vai tentar fazer uma modelagem. Vamos tentar falar um pouquinho de como você deve pensar. Vocês vão perceber que algumas situações aqui são bem simples, tá? O caso mais chatinho é o caso θ para menor percurso entre margens, tá? Bom, vamos lá. Vamos começar então trabalhando com θ 0 graus. Como que a gente vai imaginar o ângulo θ 0 graus, né? Sendo que o ângulo θ é o ângulo entre a velocidade relativa e o de afastamento. Você vai deitar essa velocidade relativa até esse ângulo aqui valer zero. Ou seja, é quando a velocidade relativa está coincidindo em direção e sentido com o de arrastamento. Pode ser que os dois estejam no mesmo módulo, não tem problema. Então aqui a gente está falando do barco descendo o rio. Descendo o rio. Ou o rio abaixo, né? O rio abaixo. Nesse caso, a velocidade resultante dele, vetorialmente falando, é igual à velocidade de arrastamento mais a velocidade da relativa. E aí eu estou falando do ponto de vista algébrico mesmo, né? Por exemplo, se esse cara tem velocidade relativa 3 metros por segundo e esse cara tem velocidade de arrastamento 5 metros por segundo, 3 com 5 deu 8, acabou. Tá? Você está somando números. Se o θ vale 90 graus, você tem aqui um ângulo reto. E aí para pensar que se você tem um ângulo reto aqui, isso aqui se torna uma hipotenusa de triângulo, certo? Então eu tenho que a velocidade resultante é igual a raiz quadrada do V do arrastamento ao quadrado mais o V relativo ao quadrado. Tá? Beleza? Você está fazendo Pitágoras, é a soma de vetores, quando você aplica lá F1 ao quadrado, mais F2 ao quadrado, mais 2 vezes F1, vezes F2, vezes o cosseno do ângulo. Vai cair no Pitágoras ali, beleza? Tá? Se o θ vale 180 graus. Quando o θ vale 180 graus, você tem que imaginar que a velocidade relativa é contra a de arrastamento. Vai descendo essa seta aqui, ó, até o ângulo θ atingir 180 graus. Então você tem, e aí, nesse caso, o
o barco vai subir ou vai descer? Depende do valor da velocidade relativa. Vamos imaginar que a velocidade relativa em módulo seja maior que a velocidade de arrastamento. Beleza? Então, nesse caso, o barquinho está subindo o rio contra a correnteza. Subindo contra corrente. Tá? Beleza. Nesse caso, a soma vai virar uma subtração, né? Porque você tem vetores opostos, né? Um é o contrário do outro, em termos de sinal, não necessariamente em módulo. Então você vai ter que a velocidade resultante é igual à velocidade relativa menos a velocidade de arrastamento. Tá? Beleza? Então, por exemplo, vamos imaginar que ele tenha uma velocidade de correnteza 5 metros por segundo. Para ele conseguir subir, ele vai ter que ter uma velocidade acima de 5 metros por segundo. Tá? Ele vai acabar subindo, mas bem lentamente, porque uma parte dessa velocidade está sendo puxada pela correnteza. Beleza? Bom, o caso mais chato é o caso do θ para ΔS mínimo. θ para ΔS mínimo entre margens. Entre margens. Tá? Vamos imaginar que ele tenha vários trajetos possíveis. Vários trajetos possíveis. O menor trajeto possível seria uma reta entre um ponto A e um ponto B. Tá? De tal maneira que a resultante precisa apontar para essa reta. Então vocês imaginem aqui, ó. Isso aqui é o nosso ΔS mínimo. Ó, tá? Este percurso será o nosso ΔS mínimo. Eu quero que a velocidade resultante esteja apontando para lá. Aí você para pensar assim, pô, mas espera aí. Se eu quero que a resultante esteja para cá, eu tenho que fazer a relativa, deitar ela assim. Seria uma coisa mais ou menos assim, ó, gente. Imagina que esse ponto aqui é o barquinho, tá? Ele vai sair daqui, vai andar o ΔS, até ele atingir a outra margem, certo? Nesse ponto aqui. Então ele vai ter que andar essa linha reta. A velocidade resultante tem que estar apontando para cá. Então, velocidade resultante. Tá? Nós sabemos que já existe aqui a velocidade de arrastamento. Tá? Você tem que imaginar o seguinte: a velocidade resultante é a diagonal maior do paralelogramo formado por esses dois vetores, não é isso? Então pensa, eu tenho que inclinar a velocidade de uma tal maneira do barco. Vou tentar fazer uma coisa meio que assim, ó. Essa daqui tem que ser a velocidade do barquinho, ó. O barquinho, o cara que está pilotando o barco, ele vai ter que inclinar o barco praticamente contra a correnteza, não vai chegar a ser contra totalmente a correnteza, como aqui, praticamente contra a correnteza, para que a resultante seja essa. Notem o seguinte, aqui nós temos um paralelogramo quase desenhado, ó. Acompanha comigo aqui, ó. Aqui, que é a paralela ao vetor vermelho, e a pretinha aqui, a pontilhada, paralela ao vetor azul, ok? Geralmente, a pergunta que o exercício vai fazer é: qual é esse ângulo aqui, ó? Esse é o ângulo θ, tá? Como é que a gente acha esse ângulo, gente? Para pensar um pouquinho, ó. O ângulo θ, nesse caso, ele é 90 graus, porque pensa, a resultante, como ele vai ter que fazer o percurso de A até B, essa resultante ela tem que sair perpendicular ao arrastamento. Então só esse pedaço aqui, ó, é 90. Eu vou chamar isso de alfa, esse toquinho aqui, ó, esse toquinho. Então aqui eu tenho 90 mais alfa, olha aqui, ó. Geralmente, os programas pedem para você achar esse ângulo alfa. Ele fala assim, olha, ele dá a condição do problema, tem uma velocidade de arrastamento tal, tem uma velocidade relativa tal. Qual deve ser o ângulo θ para que a resultante saia para um ΔS mínimo? Que ele faça um percurso menor possível.
Então você pode pensar o seguinte, ó. Se você pegar esse vetor aqui, ó, azul, e deslocá-lo para cá, você vai ter um triângulo com 3 vetores. Estão percebendo? Eu vou pegar esse triângulo e desenhar ele aqui, ó. Com os vetores do jeito que eles estão, ó. Arrastamento, VAR, ok? A resultante, ela tem que estar apontando aqui, ó. Tá? Isso aqui é a velocidade resultante. Estou montando um triângulo, estão percebendo? Quem vai ser a hipotenusa do meu triângulo, gente? O outro vetor. O vetor velocidade relativa. Tá? Tranquilo? E aí o que você tem? Cadê o nosso ângulo alfa? Cadê o ângulo que eu estou querendo achar? Cadê o ângulo alfa? Tá aqui, ó. Esse é o ângulo alfa. Aí, gente, você tem relações trigonométricas. Você pode usar a relação seno, cosseno ou tangente. Vai depender de que vetores você tem no problema. Por exemplo, seno de alfa. Cateto oposto sobre hipotenusa. Ó, velocidade de arrastamento sobre velocidade relativa. Tá vendo? Ó? Cateto oposto, azulzinho, sobre hipotenusa, vermelhinho. Se eu quiser usar cosseno, cateto adjacente, agora para o ângulo alfa, o resultante, o vetor resultante, ele é adjacente. Então é vetor adjacente dividido pela hipotenusa. E se quiser também pode fazer por tangente, né? Tangente, que é seno sobre cosseno, então é isso sobre isso, ou cateto oposto sobre adjacente, tá? Isso vai depender, então, da informação que o problema vai te trazer, tá? Agora a gente vai fazer uns exercícios que trabalhem com algumas condições dessas, para que a gente possa materializar tudo isso e começar a colocar na conta. Bora lá, galera! Então vamos lá, pessoal. Vamos começar a fazer os exercícios. Eu coloquei no material de vocês impresso os exercícios na forma de exemplos. São estudos de caso, tá? Eu estou aqui com a minha listinha também. Beleza? Bem orgânico, como se eu estivesse na sala, a gente vai ler juntos, tá bom? Os primeiros exemplos, eles são exemplos associados àquela teoria que eu passei para vocês aqui do barquinho. São as situações de descida, subida, delta S mínimo, enfim, tá? E aí depois vão vir os outros casos, acho que são 6 ou 7, se não me engano, tá? Bom, o primeiro exemplo ele fala o seguinte, ó, o barquinho desce o rio, vai acompanhando aí com a sua listinha. Eu vou colocar também aqui o enunciado no quadro para ficar mais fácil também para vocês. O barco desce o rio com velocidade em relação às margens de módulo 20 metros por segundo e a seguir sobe o rio com velocidade de 8 metros por segundo também em relação às margens. Determine o módulo da velocidade do barco em relação às águas, considerando a mesma, na subida e na descida, o módulo da velocidade da correnteza. Então ele está dizendo o seguinte, vou deixar aqui no meu cantinho. Quando ele fala em velocidade relativa, você precisa tomar cuidado, porque na teoria eu inseri uma velocidade relativa com o vetorzinho vermelho, você deve lembrar. Só que aquela velocidade relativa é a velocidade do barco em relação à água. Nota que no enunciado ele fala em velocidade em relação às margens. Vamos lembrar que as margens estão no chão e o solo é um referencial que está em repouso. Então, quando ele fala em velocidade em relação às margens, então eu vou escrever, ó, velocidade em relação às margens. O que ele quer dizer na realidade é velocidade resultante. Professor, como é que eu posso desconfiar disso? É simples. Você percebeu que quando ele se refere à velocidade de descida, ele fala em 20 metros por segundo e a subida ele fala em 8? Se essa velocidade fosse a velocidade do barco, por que ele haveria de mudar o valor? Percebe? Então vamos lá. O que eu chamo de velocidade de descida? Como na descida a velocidade resultante é ajudada pelo arrastamento, eu vou escrever então que a descida é a velocidade do barco mais a velocidade de arrastamento. E isso aqui vale 20 metros por segundo, segundo as informações do próprio problema. Já a descida, eu tenho uma resultante diferente. Por quê? Se vamos imaginar que a nossa velocidade de arrastamento, esteja para a direita, velocidade de arrastamento, ó. Então na descida está a velocidade do barco mais a de arrastamento. Na subida, eu tenho a velocidade do barco e a velocidade de arrastamento agindo contra ela. Então eu tenho essa equação, ó. V do barco menos V do arrastamento igual a 8.
metros por segundo. Você percebe que a gente cai num sistema com duas equações e duas incógnitas. Então, este sistema vai me ajudar a resolver esse sistema, eu consigo achar o módulo da velocidade do barco e a velocidade de arrastamento. Aqui a gente poderia fazer o seguinte, faltam menos aqui, né, queridos? Ó, aqui a gente podia fazer o seguinte, eu vou somar as duas equações. Soma a primeira com a segunda, tá? Ó, V do barco mais V do barco, 2 vezes V do barco. V de arrastamento mais menos V de arrastamento cancela, tá? Isso aqui é igual a 20 mais 8, 28. Portanto, a velocidade do barco é igual a 14 metros por segundo, ok? E aí você pode especular a velocidade da correnteza, né? Porque, ó, se a velocidade do barco é 14, mais a velocidade da correnteza dá 20, a velocidade da correnteza é 6, tá? Igual a 6 metros por segundo, tá? É um exercício de discursivo, né? Então, supostamente uma alternativa, a velocidade do barco, né, que ele pediu, 14, e a velocidade da correnteza, 6 metros por segundo. Beleza? Bora para a próxima questão, pessoal. Vamos lá, pessoal, então. Exemplo número 2, uma questão de 3 itens, A, B, C. A gente vai lendo e vai respondendo juntos, tá bom? Aqui ele vai misturar algumas das situações que a gente analisou na parte de teoria. Tá? Ele vai falar, um dos itens é sobre ΔS mínimo e o outro é sobre a direção do barco perpendicular. Então ele fala o seguinte, ó. O barco atravessa um rio de margens paralelas, de largura 2 km, o enunciado está aí na tela para vocês, com velocidade em relação à correnteza de módulo 8 km por hora. Então, essa velocidade em relação à correnteza, eu já vou colocar ela aqui. Velocidade relativa às águas, né? Às águas, igual a 8 km por hora. Tudo bem. Continuando. O barco sai do ponto A, de uma margem, e mantém o seu eixo sempre perpendicular à correnteza. Essa frase é importante. Quer dizer, esta velocidade, ela é perpendicular a arrastamento. Beleza? Continuando. Atingindo a outra margem. A velocidade da correnteza é constante e tem módulo 6 km por hora. Então a velocidade do arrastamento, vamos colocar ela aqui, ó. Velocidade de arrastamento igual a 6 km por hora. Então eu tenho a velocidade relativa, que é a do barco, eu tenho a velocidade de arraste, e aí, evidentemente, quem estiver no solo vai enxergar uma velocidade resultante, certo? Determine, item A, o módulo da velocidade resultante do barco. Bom, então vamos lá. No item A, a gente tem a seguinte situação, gente. Velocidade de arrastamento, vetor horizontal. A velocidade do barquinho, eu vou colocar ela apontando para cima, tá? De tal maneira que o barqueiro, ele vai fazê-la ficar sempre perpendicular à velocidade da correnteza. Então, essa aqui é a velocidade do barco, V do barco, ok? Então, a gente tem uma composição de movimentos. Você tem um movimento de arrastamento que vai ser observado no eixo X, né? Então, pensa que essa velocidade de arrastamento, ela leva o cara para baixo. Só que a velocidade de, vamos dizer assim, de movimentação do barco, a velocidade do barqueiro, ela vai para o eixo Y. Vocês percebem a semelhança com a situação de balística, de movimentos curvos? A única diferença lá na balística é que na balística você tinha um movimento uniforme e um move. Aqui os dois são uniformes, porque a velocidade de ambos, tanto a do barquinho como a da correnteza, é constante. Tá? Bom, se eu tenho uma situação de perpendicularidade aqui, a gente sabe que o vetor resultante é a hipotenusa. Velocidade resultante. Aí, gente, não vamos nem fazer conta, né? Por quê? Você tem um vetor 6, que é o vetor de arrastamento, tem o vetor 8, que é o vetor do barco, então 10 metros por segundo, tá? Já que é a hipotenusa do triângulo retângulo. Velocidade de arrastamento ao quadrado, velocidade do barco ao quadrado, né, uma mais a outra, igual a isso aqui ao quadrado. Tudo bem? Item B, deixa eu pegar aqui minha folhinha, minha cola. No item B ele quer saber qual a duração da travessia. Gente, como é que a gente vai saber a duração da travessia? Olha só, a gente considera que ele atravessou o rio quando ele foi de uma margem à outra. Porém, como ele estava nessa configuração de colocar a velocidade do barco na perpendicular, o movimento dele foi esse aqui, ó. Você concorda que esse é o movimento resultante?
Agora, para pensar um pouquinho, moçada. Vamos imaginar que ele tenha saído daqui do ponto A e chegado até o ponto B. Você concorda que você pode pensar de várias maneiras sobre esse movimento? Por quê? Se você pensar em termos de velocidade resultante, né, para você saber o tempo que ele andou de uma margem a outra, você precisaria saber quanto vale isso aqui, ó. Só que eu não tenho esse valor. Então eu vou apelar para aquele valor que eu tenho. Eu não sei exatamente qual foi a distância que ele aportou lá na frente, mas eu sei que no eixo Y ele andou 2 km. Se ele andou 2 km no eixo Y, eu consigo calcular o tempo que ele demorou para atravessar. Por quê? Porque eu tenho a velocidade Y dele. Esta velocidade foi a velocidade responsável por fazer esse cara andar 2 km, ok? Então, ó, eu vou, para poder calcular o tempo, isso já no item B, eu vou pensar no eixo Y. Qual foi o ΔS que ele percorreu no eixo Y? 2 km. Qual foi a velocidade que ele imprimiu no eixo Y, que é a velocidade do barco? Né? Aqui, 8 km por hora. Como é uma velocidade constante, ou seja, está em movimento uniforme, velocidade igual a ΔS dividido por ΔT. Ok? ΔS. Bom, eu quero ΔT, né? Então eu vou isolar ΔT igual a ΔS por V. Então fica 2 km, não precisa do 2 km, né? 2 dividido pela velocidade que é 8, tá? Não esqueçamos que isso aqui está em horas. Portanto, o ΔT é igual a 1/4 de hora, ou 15 minutos. Tudo bem? Legalzinho? Quer dizer, aquela ideia de enxergar os movimentos independentes. Lembra? O que acontece no eixo Y não acontece necessariamente no eixo X. Então, quer dizer, você consegue calcular uma coisa que é o tempo, que é absoluta, pensando só em um dos eixos. Bem legal a ideia, né? Bom, aí para encerrar, o item C é o item dos caras mais complicados, né? Daquele que vai separar os alunos das faculdades mais concorridas. Qual é o módulo da velocidade resultante que o barco tem que ter para que ele saia de A e atinja o ponto B, na margem oposta, exatamente em frente ao ponto A, que é o caso especial do ΔS mínimo. Tá? Então agora a história é outra. Veja só qual é o problema. Eu tenho uma velocidade de arrastamento, certo? Tudo bem. Eu quero que a velocidade resultante seja para cá. Eu quero que esta velocidade aqui seja resultante. Por que eu quero que essa seja a velocidade resultante? Porque ele fala que ele quer sair do ponto A e chegar na outra margem exatamente em frente ao ponto A. Ou seja, ele quer percorrer o ΔS mínimo. Só que, gente, para ele percorrer o ΔS mínimo, ou seja, para que o movimento resultante dele seja perpendicular, a velocidade resultante dele tem que ser perpendicular. Tá? No outro caso, a velocidade do barco era perpendicular. Agora, para pensar, volta nesse desenho aqui, ó. Eu quero que esse vetor fique aqui. Esse aqui, ó. Esse vetor tem que ficar aqui. Se eu quero que esse vetor fique aqui, eu preciso pegar esse vetor e puxar ele para cá. Porque conforme eu vou puxando ele para cá, a resultante vai apontando para onde eu desejo. Tudo bem? Até levantar as camisas aqui, gente, perdão. Aí, olha só. Vou fazer aqui, então, um negócio. Ó, este vetor aqui é o vetor V barco, tá? Esse aqui é o valor do V barco. Tudo bem? Eu sei o valor do V barco. Olha o que ele quer. Qual é o módulo da velocidade resultante do barco? Eu quero essa velocidade aqui. Eu sei essa. Essa vale 6 km por hora. Me corrija se eu estiver errado. Ó. 6 km por hora. Tá? Essa eu sei quanto vale também. Ela vale 8 km por hora. É a velocidade constante do barco. Não interessa se ele está apontando para cá, para lá ou para lá, ele vai bater 8 km por hora. Então olha só o que eu vou fazer. Ó. Isso aqui, pensa. Se eu fizer a soma vetorial disso, com isso, eu chego num resultante que é isso, não é? Para fazer essa soma vetorial, a gente faz paralelogramo, não é? Então, ó, paralelogramo. Vocês estão vendo o paralelogramo aqui? Ó, agora apareceu, ó. Este lado é paralelo ao de 6, tá vendo, ó? E este lado é paralelo ao de 8. Então, eu quero que você concentre a sua atenção agora neste triângulo aqui, ó. Eu estou pintando de verde. Tá? Quanto é que mede esse vetor aqui, ó? O vetor do barco. Ele mede 8 km por hora. Ok?
Quanto é que mede esse lado aqui, ó? Esse. Ele não é paralelo a esse aqui, ó, iguaizinhos? Então esse aqui mede 6 quilômetros por hora. Ok? E a velocidade resultante é o x, que é o que nós queremos. Eu tenho um triângulo retângulo aqui, então eu vou usar Pitágoras, ó. Hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais a velocidade resultante ao quadrado, tá bom? 8 ao quadrado 64 menos 36, é isso? Igual a velocidade resultante ao quadrado. Portanto, a velocidade resultante é igual a 64 menos 36, que dá 28, só que na raiz, né, gente? Não dá para fatorar isso aqui, eu acho. Deixa eu ver, 14 vezes 2. O máximo que dá é 2 raiz de 7, né? Se quisesse fatorar aqui, tirar um pouquinho da raiz, tá? Daria 2 raiz de 7. Mas pode deixar assim, ó, uma questão de discursivo. Isso aqui tem muito cara de VUNESP, tá? Muito cara de VUNESP. Para quem for prestar os vestibulares que a VUNESP organiza, fica a dica aí. Beleza? Vamos pro próximo exemplo, então agora exemplo número 3. Exemplo 3 é o caso que eu chamo de caso da chuva. Esse caso é um caso um pouco diferente, porque a gente vai sair dessa ideia do barquinho, tá? Agora eu tenho um cara que está se movimentando no meio de uma tempestade e para não se molhar ele inclina o guarda-chuva. E aí o cara quer saber basicamente qual é o ângulo que ele tem que inclinar para não se molhar. É um negócio meio viagem. Então ele fala assim, ó. A chuva cai verticalmente com velocidade de 3 metros por segundo, tá? O enunciado está aí na sua tela. Cai com velocidade verticalmente com 3 metros por segundo em relação ao solo. Não há ventos. Uma pessoa caminha horizontalmente com velocidade de módulo raiz de 3 metros por segundo. Para não se molhar, ela inclina o seu guarda-chuva de um ângulo θ com a horizontal. Ele quer saber qual é o valor do ângulo θ. Tá? O valor do ângulo θ ele vai tá associado ao quão rápido ele está andando. Né? Se ele está andando mais devagar, vai tentando imaginar a situação. Né? Se a chuva está caindo horizontalmente, verticalmente. Tá? Se ele está parado, pensa comigo, se ele está parado em relação à chuva aqui, no solo, ele fica assim, concorda? Agora, se ele começa a se movimentar, ele vai ter que começar a fazer assim para a chuva não cair em cima dele. Quanto mais rápido ele se movimenta, maior vai ser esse ângulo que ele vai ter que fazer em relação à vertical. Tá? Então, a história é a seguinte, ó, eu tenho aqui a velocidade da chuva, tá? Que segundo ele são 3 metros por segundo. Aqui eu desenhei um guarda-chuvinha, tá? Nós vamos imaginar que o movimento do guarda-chuva em relação ao solo, ele é para a direita. Então aqui eu tenho o solo, peraí que minha caneta preta está aqui na escrivaninha, gente, perdão. Ó, então aqui você tem o solo, tá? E a velocidade do guarda-chuva, que eu vou chamar de velocidade de arrastamento, é igual a raiz quadrada de 3, tá? E essa velocidade de arrastamento, ela tá para cá, beleza? Tudo bem. Aí ele quer saber qual é a inclinação que o guarda-chuva tem que fazer com a horizontal. Se você olhar no desenho da lista, ele tá assim, ó. Ele quer esse ângulo aqui, ó. Que eu tô pintando, eu já vou sair da frente de vocês, tá? Espera só um pouquinho. Esse ângulo θ aqui, ó. Beleza? Tá. Bom, aqui é um bom exemplo pra gente exercitar uma coisa que eu vivo falando para vocês em aula de cinemática, sobretudo, que é a importância de você conseguir se mudar de referencial. Então, quando a gente vai analisar, por exemplo, quando a gente foi analisar o problema do barquinho, era interessante a gente perceber que existiam 2 referenciais. Um referencial que era o solo e um referencial que era dentro do barco. O referencial solo, ele sempre enxerga o resultante, certo? Aqui nós vamos fazer o seguinte, quando nós estamos olhando de fora a situação, eu tenho uma pessoa que anda para a direita e ela está presenciando uma chuva que cai para baixo, ok? Só que agora, vamos exercitar uma coisa aqui? Vamos fazer uma mudança de referencial? Olha só o que eu quero te propor. Em vez da gente ficar pensando como um referencial solo, se coloca no lugar da pessoa. Se você for a pessoa, você concorda que para você a chuva terá 2 velocidades? Quando você está... Pensa num exemplo. Você está no carro andando. Você já percebeu que quando o carro vai mais rápido, parece que os pingos vão batendo mais rapidamente no nosso para-brisa? Então, para nós, quando nós estamos dentro de um referencial em movimento, nós enxergamos a chuva batendo em relação a nós. É como se a chuva estivesse vindo ao meu encontro e não eu ao dela. Então, a minha ideia é pensar o seguinte. Para a pessoa, a chuva
tem duas velocidades. Ela tem uma velocidade vertical para baixo, V da chuva, que a gente sabe o valor, 3 metros por segundo. Só que para a pessoa que está no guarda-chuva, a chuva está batendo contra ele com a velocidade de arrastamento ao contrário. Ó, velocidade de arrastamento, que é de raiz de 3 metros por segundo. Perceberam? Então, por que o cara tem que inclinar o guarda-chuva assim, ó? Por que ele tem que inclinar o guarda-chuva? Porque a velocidade resultante da chuva é essa, ó. É isso aqui a sacada, ó. Nós teremos um vetor na vertical, um vetor na horizontal, e a velocidade resultante da chuva é essa aqui, ó. Vou colocar em outra cor. Vamos colocar de laranja, ó. Laranja não sei se vai ficar bom aí na tela. Tô testando, tá, gente? Outra coisa, não estranhe se cada vez que trocar o exercício mudar o sistema de luz, que eu tô fazendo vários tipos de combinações aqui com a minha luminária, para ver se qual é a melhor, tá? Ó, velocidade resultante, ok? Gente, presta atenção aqui. Cadê o nosso ângulo θ? Ele tá aqui, ó. Eu quero esse ângulo. Professor, como é que eu vou achar o ângulo? Simples. Ó, eu sei que a velocidade, e aí é que eu quero que você entenda. Se essa velocidade de arrastamento fosse maior, você concorda que esse vetor resultante ia ser maior ainda? Quer dizer, quanto mais rápido ele anda, mais rápido a chuva anda em relação a ele, mais ele tem que inclinar. Sacaram a ideia? Então, olha só, voltando. Como é que eu vou achar o ângulo θ? Eu sei que esse cara aqui, o vetor azul, ele é cateto oposto a θ. E eu sei que o vetor preto, esse arrastamento, que eu sei quanto ele mede, ele é adjacente a θ. Então eu vou dizer que o ângulo θ ele tem uma tangente, que é cateto oposto, 3, dividido por cateto adjacente, raiz de 3, certo? Aqui a gente pode racionalizar, né? Você multiplica em cima e embaixo por raiz de 3, vai ficar, na verdade, cancela, ó. Aqui fica 3, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3, cancela com 3, então a tangente de θ é raiz de 3. Que ângulo a gente conhece que tem tangente igual a raiz de 3? Então, θ igual a 60 graus. Só conferir. É isso mesmo, porque é seno sobre cosseno, raiz de 3 sobre 2 dividido por meio, é isso mesmo, tá? Tem 60 graus. Então, quer dizer, nessa configuração do problema, ele precisaria inclinar um ângulo de 60 graus, tudo bem? Se ele tivesse uma velocidade maior ou menor, esse ângulo certamente seria diferente. Quer dizer, à medida que esse vetor começa a ficar pequenininho, a resultante vai ficando diferente também, tá bom? Bora para a questão 4, que tem outras situações aqui, a gente está chegando já no meio da história. O exemplo 4, pessoal, a ideia é muito parecida com a do barquinho. Você tem um corpo dentro de um outro que está em movimento. Só que nesse caso aqui é um menino que está dentro de um ônibus em movimento. Tá? Vamos dar uma lida no enunciado, aparece aí na sua tela. O ônibus se desloca em movimento retilíneo e uniforme, com velocidade de módulo 72 km por hora em relação a uma estrada. O menino sai da parte traseira do ônibus e, com passadas regulares, se desloca até a parte dianteira, percorrendo em 5 segundos a distância de 10 metros em relação ao ônibus. Determine, item A, o módulo da velocidade do menino em relação ao ônibus e em relação à estrada. Item B, qual a distância que em metros percorre em relação à estrada ao se deslocar da parte traseira até a parte dianteira. Então ele pede várias coisas. Bom, vamos lá. Vamos colocar aqui as informações do problema. A primeira coisa que a gente tem é a velocidade do ônibus, que a gente vai chamar de velocidade de arrastamento, tá? Então, velocidade de arrastamento, tá? Eu já vou colocar isso em metros por segundo, tá, gente? 20 metros por segundo. Só que o menino tem uma velocidade em relação ao ônibus, então eu vou chamá-la de V relativa. Quer dizer, se você analisar sob a perspectiva que a gente estava analisando o problema do barquinho, é como o barquinho riba abaixo, né? A velocidade de arrastamento seria da correnteza e a velocidade do barquinho seria relativa. É basicamente essa a ideia. Tá. Algumas informações importantes. Ele fala que ele sai da parte de trás e vai até a parte da frente, percorrendo uma distância de 10 metros em 2 segundos. Então ele andou um ΔS igual a 10 metros num ΔT de 5 segundos. Ele fala que as passadas são exatamente do mesmo tamanho, para dar uma ideia de que ele está dizendo, olha, o cara está andando em movimento uniforme, tá? Bom, vamos achar então o item A, né?
Item A, ele quer a velocidade relativa e depois a resultante, tá? Velocidade relativa é super simples, gente. Velocidade relativa é igual ao que ele andou em relação ao ônibus, ao ΔS relativo, dividido pelo ΔT, tá? Bom, a velocidade relativa é 2 metros por segundo. Agora, se nós adotarmos como referencial o solo, para um observador aqui no solo, qual é a velocidade que ele enxerga o menino? É a resultante. Aqui você teria uma soma de vetores, com os dois vetores fazendo ângulo 0 graus, certo? Então, 20 mais 2, 22 metros por segundo. Então, ó, em relação ao ônibus, para quem está dentro do ônibus, por exemplo, se você estivesse sentado aqui, paradinho, você enxergaria apenas essa velocidade. Para mim, que estou aqui fora, eu enxergo essa velocidade. Ok? Tudo bem? No item B, deixa eu pegar aqui minha folha que eu esqueci o enunciado, gente. Item B. Qual é a distância que o menino percorre em relação à estrada ao se deslocar da parte traseira para a dianteira? Então pensa assim, ó. Enquanto o menino está fazendo esse movimento, nós que estamos aqui em repouso, vamos enxergar o ônibus fazer isso. Então imagine que durante esse percurso de 5 segundos aqui, o ônibus saiu daqui e veio para cá. Tudo bem? Tá. Qual é o ΔS do menino em relação à estrada? É isso que ele quer saber. Ó, ΔS do menino em relação à estrada. Escuta, para calcular ΔS eu vou usar a mesma ideia do item A. Só que tem um detalhe. Se eu quero ΔS do menino em relação à estrada, qual a velocidade que eu tenho que usar? A resultante. Não é isso? Então, ó, a velocidade resultante é igual ao ΔS do menino dividido pelo tempo que ele andou da traseira até a dianteira do ônibus. Então, você imagina que enquanto ele vai fazendo isso aqui dentro, o ônibus vem... Então, ele vai dar uma baita de uma distância em relação à estrada. Tá bom? Então, ó, 22 igual a ΔS sobre 5. Tá bom? Portanto, o ΔS do menino igual a 22 vezes 5, 110 metros. Legal? Tá? Eu gosto desses exercícios porque eles não são difíceis. O problema é você acostumar a tua cabeça a ficar mudando de referencial. Isso é uma boa preparação para os próximos assuntos. Beleza? Vamos agora então para o exercício número 5. Exemplo 5, pessoal. O exemplo 5 é o caso da esteira. Agora é o menino em cima de uma esteira, ele vai fazer uma travessia numa partezinha dela e ele vai fazer perguntas também. Então, olha, pessoal. Uma pessoa, enunciado na tela, uma pessoa tem velocidade relativa a uma esteira de módulo 1,5 metros por segundo e direção perpendicular à velocidade de arrastamento da esteira. Depois eu mostro no quadro. A largura da esteira é de 30 metros e a sua velocidade de arrastamento em relação ao solo tem módulo 2 metros por segundo. Determine item A. O módulo da velocidade da pessoa em relação ao solo, que seria a velocidade resultante, e no item B, a distância percorrida pela pessoa em relação ao solo ao atravessar a esteira. Então, a primeira coisa que você precisa pensar para poder entender a questão. Tenta imaginar uma pessoa numa esteira, só que você vai olhá-la de cima. Você vai olhar ela numa vista superior. Então, acompanha aqui para mim no desenho. Ó, aqui nós temos a esteira. Essa bolotinha aqui é a pessoa, tá? A esteira, ela é longitudinal, certo? Então, você corre assim, ó. Você vai correndo assim, tá? Ela tem uma velocidade que vai nesse sentido. Então, vamos imaginar que a velocidade de arrastamento da esteira esteja indo para baixo, tá? Então o cara liga a esteira e ela vai fazer isso. Só que o cara, muito esquisitamente, ao invés de correr assim, ou contra a esteira, né, ele resolve atravessar a esteira com uma velocidade perpendicular à velocidade de arrastamento. Ou seja, é a velocidade relativa. Beleza? Então, para nós que estamos aqui no solo, a gente vai ver o cara fazer um movimento assim. Tá? Vou colocar aqui a velocidade de arrastamento nele também. Tá? Que ele está na esteira, então ele tem aqui uma velocidade de arrastamento, tá aqui, tá aqui. Então item A, ele quer a velocidade em relação ao solo. Item A, ele quer a velocidade resultante, tá? O que eu sei de velocidades? A velocidade do barquinho, a relativa, é igual a 1,5 metro por segundo. A velocidade de arrastamento é igual a 2 metros por segundo.
Como elas estão fazendo ângulo de 90 graus, novamente a gente tem uma resultante aqui que é uma hipotenusa. Então vamos colocar aqui a resultante. É a hipotenusa do meu triângulo, certo? Então bora fazer a conta. Ó, V res ao quadrado igual a V relativa mais V de arrastamento ao quadrado. Então a velocidade resultante é igual a raiz quadrada de 1,5 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Tá? Isso aqui a gente dá 6, daqui dá 4, 2 dá 6,25, cuja raiz vai dar 2,5. V resultante igual a 2,5 metros por segundo. Tudo bem? Agora vamos para o item B de bola. Tá? O item B de bola, deixa eu pegar aqui, ele pergunta: qual a distância percorrida pela pessoa em relação ao solo ao atravessar a esteira? Ô, gente, como em relação ao solo o movimento é resultante, ele está perguntando dessa distância aqui, ó. Essa distância, ó. Tudo bem? Você tem vários jeitos de calcular essa distância, tá? Eu vou calcular do jeito que eu acho mais simples. Um dos jeitos, eu vou só contar um jeito, depois o outro eu faço. Um jeito é você enxergar o seguinte. Tá enxergando um triângulo aqui, ó? Triangulão. Tá enxergando que o que ele quer que a gente calcule é uma hipotenusa? Eu tenho um cateto, que é a distância da esteira aqui, ó. Eu teria que descobrir quanto vale esse cateto para fazer a hipotenusa, tá? Mas eu vou fazer de um outro jeito. Eu vou pensar o seguinte, ó. Primeiro, durante esse percurso, ele andou para baixo e para direita. Vamos descobrir quanto tempo ele demorou para fazer isso? Como nós temos a distância no eixo X, então, ó, vamos olhar para o eixo X. O que eu conheço do eixo X? Eu conheço o ΔS, que é 30 metros, que é exatamente a largura da minha esteira. Eu conheço o delta não, eu conheço a velocidade no eixo X, que para nós, na verdade, é a velocidade relativa, que vale 1,5, certo? Então pensa comigo, ó, velocidade ΔS por ΔT, Vx igual a ΔS por ΔT. Com isso eu vou achar o tempo de travessia. O ΔT é igual a ΔS dividido por Vx. Portanto, ele demorou para atravessar 20 segundos. Tudo bem? A partir daqui você ganha um leque de situações. Por quê? Nesses 20 segundos você pode pensar que, primeiro, ele andou 30 na horizontal, mas ele também andou na vertical ou ele andou resultante. Como nós temos a velocidade resultante, eu posso calcular essa distância resultante que ele andou. Tá? Só para lembrar, essa distância aqui, ó, é o vetor de deslocamento dele, né? Ele desloca para a direita e para baixo, então esse aqui é o vetor de deslocamento, tá bom? Então, ó, eu vou pegar a velocidade resultante, é igual ao ΔS resultante, dividido pelo tempo de travessia. Beleza? O tempo de travessia é 20 segundos, então o ΔS resultante igual a 50, porque, ó, aqui é 20 segundos, aqui é 2,5 metros por segundo, 50 metros. Tá bom? Percebe uma coisa aqui? Vem cá. Ele andou 20 segundos, não é? Qual a velocidade na vertical que ele andou? Na vertical. Não é 2 metros por segundo? Você percebe que essa distância aqui é 40, ó? Para o vídeo e pensa nisso que eu estou te falando. Essa distância aqui é 40, ó. Ele andou a 2 metros por segundo durante 20 segundos. Então, ó, aqui você tem 30... 40, ele andou 30 na horizontal, 40 na vertical, então a resultante dele é 50. Legal, né? Boa questãozinha essa, né? Bom, vamos lá. Estamos chegando no sexto e penúltimo exercício. Vamos lá, galera. Então vamos lá, pessoal. Penúltima questão, questãozinha bem chatinha também. Ela é rápida, mas para pegar o exercício é meio tenso. Então olha o que ele fala. O avião possui em relação à Terra, enunciado aqui na tela, o avião possui em relação à Terra uma velocidade de 600 km por hora na direção norte-sul e no sentido de sul para norte. Então, olha só. Direção norte-sul, verde. Parece um balão, né? Não foi um carro de avião, mas enfim. Balão. Direção norte-sul, vertical, sentido do sul para o norte. Tá?
Tá? Eu coloquei velocidade em relação ao solo, mas é a velocidade em relação à terra. É muito importante que quando você leia que essa velocidade é em relação à terra, que você entenda que ela é uma resultante. Ou seja, ela vale 600 quilômetros por hora. Ok? Aí olha o que ele continua dizendo no enunciado, gente. Ele fala que, repentinamente, o avião enfrenta um forte vento com velocidade em relação à Terra, vento em relação à Terra, de 100 km por hora na direção e no sentido de oeste para leste. Então, na hora que o avião estava voando, a gente está vendo uma vista superior dele, vem um vento de oeste para leste e começa a empurrar o avião para cá. Então, você tem essa situação aqui, ó. Ok? Então, de repente, o avião ele fica submetido a duas velocidades, 100 km por hora. Tudo bem? Beleza? Aí olha o que ele vai falar agora. Para que o avião continue na sua rota original, qual deve ser o módulo da velocidade do avião em relação ao ar? Qual deve ser o módulo da velocidade do avião em relação ao ar? E qual é aproximadamente o ângulo com o eixo longitudinal que o avião deve fazer na direção norte-sul? Então você imagina o seguinte, gente. Tenta se imaginar no lugar do piloto. Você está lá com o seu avião a 600 km por hora, ok? De repente você começa a ser empurrado para o lado. Só que a tua ideia é manter aquela velocidade de 600 km por hora na vertical. Então o que você vai ter que fazer? Você vai ter que imprimir ao avião uma velocidade para cá, para que a resultante continue sendo os 600 km por hora. Então, a configuração seria uma situação mais ou menos assim, ó. Imagina que esse pontinho aqui é o avião, tá? Aqui você tem a velocidade de arrastamento, que vale 100 km por hora. E eu quero que a minha velocidade resultante continue valendo isso aqui, ó. Tá? Essa velocidade aqui, a velocidade resultante, ela tem que continuar valendo 600 km por hora. Tá? Peraí que minha porta abriu. Perdão. Então, ó, aí, só que para que isso aconteça, o cara do avião, o piloto, ele vai ter que fazer isso aqui, ó. Ele vai ter que imprimir uma outra velocidade. Essa seria a velocidade relativa ao ar, né? Vocês enxergam aqui que a história ela se repete? O ar está fazendo o papel de correnteza, isso aqui está fazendo o papel de barquinho, tá? Eu quero que a resultante continue valendo 600, tá bom? Ele quer saber duas coisas. Primeira, qual é o módulo dessa velocidade e qual é o valor desse ângulo aqui, ó, que ele faz com a direção norte-sul. Esse ângulo θ. Tudo bem? Bom, vamos pensar o seguinte. Esse vetor, se ele é uma resultante, significa que ele foi obtido a partir da soma desses dois vetores. E significa também que ele foi desenhado a partir do paralelogramo. Então vamos desenhar um paralelogramo cuja resultante é esse vetor, tá bom? Ó, paralela ao arrastamento, paralela à relativa. Estamos enxergando aqui, ó. Ó o paralelogramo aqui. Ok? Gente, vamos achar o ângulo θ primeiro? Para eu achar o ângulo θ, eu tenho um triângulo retângulo aqui, ó, do qual eu conheço, em relação ao θ, o cateto adjacente, que vale 600, e o cateto oposto seria isso, ó. Só que essa medida é igual a essa. Então, o cateto oposto é 100 e o cateto adjacente é... Então, o ângulo θ é tal que a tangente dele é cateto oposto dividido por adjacente. Tá bom? Que dá aproximadamente 0,17. Dá 0,1666666. Na tabela, o ângulo cuja tangente vale 0,17 é 10 graus. Então, quer dizer, ele vai ter que inclinar... Na verdade, não é ele que faz isso. Quem faz é o piloto automático, né? Na hora que o avião começa a ser arrastado,
Você tem um sistema de sensor dentro do avião que faz essa conta rapidão, ó. E ele mesmo já corrige, olha, eu vou ter que inclinar meu leme, né, nessa direção. E o valor da velocidade? Será que a velocidade vai ter que aumentar no avião para manter isso aqui no 600? Vai, vocês vão ver que vai. Aí, gente, a gente pode fazer por Pitágoras, né? Porque se você enxergar aqui no triângulo retângulo, ó, a velocidade relativa ela é a hipotenusa do triângulo. Então, ó, velocidade relativa ao quadrado é igual à velocidade resultante mais a velocidade de arrastamento ao quadrado. Tudo bem? Portanto, a velocidade resultante é igual a raiz quadrada de 600 ao quadrado. Eu não vou fazer essa conta, tá, gente? Mas 100 ao quadrado. 600 ao quadrado dá 36.000, né? Acho que é isso. E aqui dá 10.000. Então dá 46.000, a raiz quadrada de 46.000. Se não me engano, isso aqui dá 600 e pouquinho, tá? Aproximadamente 608 km por hora. Tá? Eu não lembro agora a conta de cabeça, mas dá aproximadamente 600 e poucos km por hora. Tudo bem? Já é um exercício bem rápido de fazer, né? Mas para perceber essa história da velocidade resultante continuar a 600, eu achei meio complicadinho. Tá bom? E aí então a gente vai encerrar essa abordagem, essa apresentação de situações com uma questãozinha de desafio. Ela não é tão mais difícil que as outras, tá? Mas ela é mais chatinha. Vamos lá, pessoal. Gente, essa questão é de arrebentar a cabeça. Bem legal essa questãozinha, tá? Ela foge dos casos especiais, tá? É sempre aquela questão que por mais que você estude, você olha para ela e fala, puta, não vi todos os casos, né? Eu insisto sempre para vocês, gente, física, você só vai estudar quanto mais exposição você tiver a casos novos. Quanto mais casos diferentes dentro de um certo assunto você se propõe a vivenciar durante o seu estudo, menos vai ser o seu susto na hora, menor vai ser o seu susto no vestibular, tá? Então olha que caso louco esse, gente. Vamos ler aqui, ó. Um barco desloca-se num rio de margens paralelas, enunciado na tela, cuja correnteza tem velocidade constante v. Aqui, a velocidade constante vocês estão vendo ali para a sua direita. A velocidade do barco em relação às águas é de 5 metros por segundo. O barco parte de A e atinge a margem oposta em B, conforme mostra a figura abaixo. Dá uma olhada na figura, agora some a tela e agora o desenho. Tá aqui, ó. Tudo certinho, tá? Velocidade de arrastamento da correnteza. Ele sai do ponto A para o ponto B, tá? Ele faz isso em 1 minuto e 40 segundos. E a velocidade do barco é essa daqui. Aí, ele pergunta, ó, qual é o valor de V, que é a velocidade da correnteza. Tudo bem? Essa é a situação. E aí, totalmente diferente, né? Bom, gente, vamos começar a pensar um pouquinho. Se o cara sai de A para B, significa que a resultante dele é A para B. Quer dizer, se eu fosse desenhar um vetor resultante, eu teria o vetor resultante para cá, ó. Só que aí, gente, você fala assim, peraí, tem alguma coisa muito estranha. Porque se o barquinho está sendo arrastado para a direita, como é que ele tem uma resultante para a esquerda? É aí que você tem que perceber uma coisa. Veja só qual é a situação, gente. Para que esse movimento seja observado, bom, primeiro, quantas velocidades o barquinho tem que ter? Bom, ele tem a velocidade de arrastamento, que eu vou colocar em azul. Então, esse ponto que eu coloquei aqui no ponto A, ó, é o barquinho, tá? Isso aqui é a velocidade de arrastamento. Só que para que ele consiga vencer essa velocidade de arrastamento, o barquinho tem que imprimir uma velocidade contra a correnteza e, ao mesmo tempo, uma velocidade para atravessar. Então a gente pode imaginar que essa resultante ela é produto de mais outras duas velocidades, além da de arrastamento. Eu tenho uma componente VY, que eu vou chamar de VY do barco. Ó, então esse vetorzinho vermelho aqui, eu vou chamar de VY do barco. Tá? E agora eu vou desenhar um outro vetor em vermelho, bem grandão. Professor, o que você está fazendo? Ó, esse vetor aqui, eu vou chamar de VX do barco. Gente, o VX do barco, ele tem que ser muito maior que o arrastamento. Por quê? Porque na hora que eu somar essas três vetores, ó, o resultante tem que estar para cá.
Percebe a situação como ela é mais diferente? Tá? Aí você fala, tá, mas professor, ele falou no enunciado que a velocidade do barco é 5. A resultante dessas duas é 5. É aí que está a história. Então eu tenho uma resultante de duas que vale 5. Eu tenho que calcular a velocidade de arrastamento. E aí é isso aí. Ô gente, vamos fazer o seguinte. Ele não fala que o tempo de travessia foi de 1h40? Mas para pensar então o seguinte. O que ele fez em 1h40? Ele andou 300 metros na vertical e simultaneamente a isso ele andou 200 na horizontal, não é isso? Então olha o que eu vou fazer. Eu tenho tempo de travessia, não tenho? Eu não tenho essa distância aqui, ó. Eu vou achar o VY. Então, ó. Primeiro, V do barco, ó, é resultante de Vx e Vy, tá? Quer dizer, a ideia de decomposição, né? Muito louco essa questão. Bom, então vamos achar primeiro Vy. Então vamos pensar no eixo Y, o princípio da independência dos movimentos de Galileu. Para o eixo Y eu tenho que Vy igual a 300 dividido por 100. Presta atenção, 300 é o ΔS que ele andou. 100 é o tempo que ele demorou para fazer a travessia em segundos. Beleza? Então, o Vy dá igual a 3 metros por segundo. Tudo bem? Achamos o Vy. O professor ali que é a velocidade do arrastamento. Calma, calma que o negócio é longo. Achei Vy. Agora para pensar. O Vy, ele é uma das componentes cuja resultante de soma dá 5. Então vem cá. O vetor Vy, ele vale 3 do barco. O vetor Vx, eu ainda não conheço. Mas eu sei que a resultante vale 5. Então, peraí, aqui vale 3, né? Tá? Se eu traço o paralelogramo e sigo o que ele está me falando, ó, essa resultante aqui, ó, Vs, ela vale 5. Ô, gente, dá uma olhada nesse triângulo aqui, ó. Triângulo 3 de cateto com uma hipotenusa 5. Se esse cateto é 3, quanto tem que ter esse cateto para que a hipotenusa seja 5? 4, né? O triângulo 3, 4, 5. Então, ó, Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado igual a 5 ao quadrado. Portanto, Vx é igual a 4. Beleza, gente? Então, olha o que eu acabei de descobrir. Que a componente Vy do barco é 3, que a componente Vx do barco é 4, para que a resultante dê, junto com essa coisinha, dê 5. Tudo bem? Beleza? Ô, gente, vamos parar para pensar um pouquinho agora. Como é que eu vou achar a velocidade do arrastamento? Agora eu tenho que esquecer um pouco o eixo Y e agora eu vou me concentrar no eixo X. Eixo X. Escuta, qual foi a distância percorrida no eixo X? Não foi exatamente esse comprimento aqui, ó, de 200? Então vamos colocar ele aqui, 200. Qual foi a resultante das velocidades no eixo X? Você percebe que no eixo X, você tem uma velocidade do barco e contra ele é do arrastamento? Quem é o V resultante em X, pessoal? O V resultante em X, vamos colocar aqui, ó, Vs em X, é a velocidade 4 menos a velocidade de arrastamento. É aquela resultante que, mesmo sob a ação da correnteza, vai fazer ele se deslocar no sentido oposto à da correnteza. Tá? Então, o que eu posso dizer? Que isso aqui é ΔSx dividido por ΔT de travessia, que nós conhecemos. O ΔT de travessia é 100 segundos. Então, daqui eu tenho aqui 4 menos V igual a ΔSx 200 dividido por 100. Tá? Portanto, 4 menos V igual a 2.
assim V igual a 2 metros por segundo. Tá? Uma questãozinha bem legal, uma questãozinha que exige já um raciocínio um pouquinho mais apurado, porque ele foge daqueles casos padrão. Tudo bem? Com isso a gente encerra os nossos exemplos, a nossa exposição de caso para composições de movimento em geral, e também encerramos a parte de cinemática, tá? Com toda a parte de movimentos retilíneos, movimentos curvos e composições. A gente vai entrar agora ainda na mecânica, né? Na próxima aula a gente vai começar a estudar as leis de Newton, tá bom? Que é a parte que eu particularmente considero mais importante da física, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Deem feedback sobre a iluminação. Vocês devem ter reparado que cada vez que eu corto e volto, a iluminação está um pouquinho diferente. Eu estou fazendo alguns testes aqui em casa para melhorar a iluminação, tá bom? Iluminação, sombra, tem algumas coisinhas que eu estou ajustando, beleza? Ó, deem feedback, veja se a aula está ficando legal. A gente vai tentar aumentar o fluxo de aulas gravadas, porque pela opinião mais assim geral da galera, o pessoal está curtindo e eu também estou curtindo, tá bom? Ó, obrigado e hashtag fique em casa, tá bom? Se proteja, proteja seus familiares, proteja seus pais, proteja todo mundo que você ama, porque a gente se ama. Eu tô com saudade.